Como sempre, estamos iniciando aqui mais um encontro para falarmos sobre as questões relacionadas ao direito imobiliário e, mais especificamente, sobre os negócios imobiliários que são feitos todos os dias no nosso país. Pessoal, o tema de hoje é um tema bastante desafiador, mas muito interessante. Esse tema, ele foi inspirado numa notícia que foi recentemente divulgada, em que mesmo após a consolidação da propriedade numa alienação fiduciária, os atos foram desfeitos pela Justiça Federal por desrespeito ao procedimento. Bom, essa notícia causou interesse em buscar as informações, né, uma vez que a gente volta e meia retoma esse tema da alienação fiduciária, e a gente sabe que essa lei ela foi feita para proteger o credor, ou seja, via de regra, uma instituição financeira, um banco, embora eu já falei também várias vezes para vocês que nós, réis mortais, já podemos também usar alienação fiduciária a nosso favor se nós emprесtarmos recursos para alguma pessoa ou em algum negócio imobiliário que nós fizermos, podemos utilizar também pessoas físicas e jurídicas deste método, deste tipo de garantia, que é a garantia escolhida pelos bancos, logo é a melhor de todas. Afinal de contas, quem mais experiente do que exigir da gente garantias e fazer análise de crédito do que aqueles que são especializados nesse tema, que são as instituições financeiras. Pois bem, dito isso, queridos amigos, para além da notícia que eu vou agora compartilhar com vocês, eu também quero passar para vocês um passo a passo da alienação fiduciária, os principais trâmites, procedimento que se deve adotar, porque se nós, como advogados, conselheiros das pessoas, somos chamados a transmitir orientação, e se a alienação fiduciária ela acontece extrajudicialmente, ou seja, fora de um processo judicial padrão, como a gente está mais acostumado, como a gente foi treinado para pensar, nós advogados fomos treinados para fazer processos. Isto significa que se nós tivermos que fiscalizar este outro procedimento, é de todo recomendável, eu diria até imprescindível, que nós conheçamos, dominemos o procedimento correto. Tanto que aqui, nessa notícia que a gente vai partir, o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje vai partir dessa notícia, tanto é que essa notícia parte justamente de uma falha no procedimento. Devo dizer também, colegas, que eu vou aproveitar para falar com vocês um pouquinho sobre as mudanças significativas que nós tivemos de legislação, que foi chamado de Marco das Garantias. Então, temos aí mudanças bem importantes que foram feitas no procedimento da alienação fiduciária. Bom, a gente está por dentro disso, vamos falar sobre isso. E eu vou me permitir, se interessar a vocês, é claro, fazer a minha crítica, né? O que eu critico, o que eu acho que não está bacana em termos de alienação, a prática da alienação fiduciária, o que está acontecendo de errado, ou melhor dizendo, o que está acontecendo, onde eu enxergo que é o calcanhar de Aquiles aqui desse procedimento, para que ele seja tido como efetivamente justo, correto, adequado e justo. Então, eu compreendo a importância do sistema de garantia ser eficiente, isso está bem compreendido para mim, mas eu também entendo que nós não poderíamos permitir que, na prática, os devedores, que não se encontram assim, na sua maioria, pelo menos não, por vontade própria, às vezes são situações, né, da vida que acontecem, mas eu não concordo com que os devedores sejam, então, prejudicados mais do que já são por terem tido, às vezes, essa dificuldade financeira momentânea ou episódica aí na sua vida. Bacana, pessoal? Então, dito isto, podemos separar, então, nosso encontro
em 3 partes, tá? Vamos iniciar falando da notícia. Na segunda parte, eu vou passar o passo a passo do procedimento da alienação fiduciária, já com o marco das garantias, os prazos novos e as características diferentes agora que foram contempladas. E no terceiro momento, aí, né, eu vou fazer a minha crítica, ou talvez até mesmo dentro da apresentação aqui, no ponto essencial, eu já faço a minha crítica. Bacana? Então vamos ter esses 3 pontos de destaque. Certo, turma? Vamos adiante? Alguém quer fazer alguma sugestão? Fica à vontade que eu contemplo aqui. Pois bem, queridos colegas, em relação, tá, à propriedade consolidada pelo banco, se ainda existe esperança para salvar o imóvel, respondendo a essa pergunta, que normalmente é uma pergunta que vem por parte dos clientes, quando chegam nesse ponto, eu diria o seguinte: é muito difícil a reversão de uma propriedade consolidada, porque as instituições financeiras, elas adotam um passo, um mecanismo, uma ideia de uma forma de fazer muito ágil e muito eficiente, porque, primeiro ponto, para eles, não há necessidade de uso do poder judiciário. Tudo que se usa o poder judiciário, né, se torna mais lento, mais complexo, mais difícil. Então, o primeiro ponto favorável é esse: não precisa de poder judiciário. O que eles precisam? Apenas do registro de imóveis, certo? Então, com base nesse primeiro ponto, você já vê que as coisas tramitam de forma bastante célere, uma maneira muito rápida. E piscou o olho, a pessoa piscou o olho, o devedor piscou o olho, o imóvel dele já está consolidada a propriedade em favor da instituição financeira. Então, só para recapitular aqui, dando um contexto, colegas, por que eu falo consolidação? São termos técnicos, às vezes a gente não se dá conta que isso atrapalha um pouco a didática do entendimento. Então, olha só, a alienação fiduciária, ela tem uma característica muito interessante, diferente de outras garantias, né, que é o fato de que você entrega a propriedade para o credor. Então, eu peguei um dinheiro com o banco para comprar, às vezes, o próprio imóvel, pode não ser, pode ser para outros fins, às vezes a gente dá o imóvel em alienação fiduciária por outro motivo. Mas, no mais das vezes, a gente dá o imóvel para a compra do próprio imóvel. Então, eu compro ele e digo para o banco: eu vou pagar as parcelas do financiamento para você e você fica com a minha propriedade até eu quitar. Quando quitar, extingue a alienação fiduciária e o imóvel volta para o nome do... Pois bem, então já começa por aí a grande diferença. Então, ela é a entrega da propriedade. Ah, mas a pessoa não é a dona do imóvel? Ela age como dona, ela tem alguns direitos de disposição, pode até oferecer este imóvel em alienação fiduciária para outras instituições, se comportar o valor. Imaginemos que eu peguei apenas 50 mil reais para comprar, para complementar a compra do meu imóvel, e ele, na verdade, vale 500 mil reais, então tem 450 mil, como se ele fosse um cheque, meu imóvel é como se fosse um cheque, 450 mil reais tem em aberto, que eu poderia dar em outra garantia, oferecer ele em garantia para outra instituição financeira. É possível fazer isso para levantar um crédito mais barato do que esses créditos que estão aí de CDC, direto ao consumidor? Com certeza sim. Tá? Então, é possível fazer isso. Então, a alienação fiduciária, ela vem como essa super garantia, porque tu entrega já a propriedade. Tá, então, agora fez mais sentido para mim, Rafael, o termo consolidação da propriedade. O que acontece? Essa propriedade, ela é só uma garantia. Quando a gente usa a alienação fiduciária e você oferece a propriedade como garantia, ela só é como se ela fosse só no papel. Na prática, eu continuo agindo como dono, eu sou responsável pelos tributos, sou responsável pela manutenção do imóvel, sou responsável por tudo. O uso do imóvel é meu, eu posso alugar, eu posso fazer o que eu quiser. Não é como se eu tivesse vendido para o banco, não é assim que funciona. Então, ele realmente é uma propriedade
no papel entregue em garantia. Na prática, não. Pois bem, se eu ficar inadimplente, aí vai haver um procedimento para consolidação da propriedade, que é daí transformar essa propriedade que está só no papel em uma propriedade de fato, uma propriedade real, que daí sim a instituição financeira vai agir como proprietária e eu vou perder os meus poderes de adquirente, de proprietário. É mais ou menos assim para simplificação. Pois bem, olha o que veio então nessa notícia que foi divulgada, né, há pouco tempo atrás, né, há poucos dias atrás. A Justiça Federal suspendeu um leilão de um imóvel consolidado indevidamente pela Caixa. Os consumidores foram notificados da inadimplência e eles se valeram de um procedimento que estava previsto no passo a passo da alienação fiduciária, que eu vou falar logo em seguida, que é a purgação da purgar a mora. O que é isso, Rafael? Colocar em dia. Né? Então, colocar em dia. Então, eles se valeram desse momento que existe para colocar em dia. E aí, quando se coloca em dia, se neutraliza todo o processo de consolidação da propriedade. Tá? Neste caso aqui, que foi noticiado, o seguinte, se verificou que a consolidação da propriedade feita pela Caixa, ou seja, aquela propriedade do papel, que está só no papel, aquela garantia, ela se transformou em propriedade real. Quando isso acontece, há uma série de repercussões que conduzem à perda do imóvel, e por isso elas são irreversíveis. Porque, afinal de contas, quando você transmite a propriedade para alguém completamente, que é a tal da consolidação, isso se torna irreversível, no sentido jurídico do ato. O ato ele não se desfaz mais. Pois bem, dito isto, a notícia chama a atenção porque não é comum. Mas até poderia ser mais comum essas neutralizações das consolidações de propriedade, se nós observássemos mais criticamente o passo a passo e acompanhássemos o passo a passo da consolidação da propriedade na alienação fiduciária. Então, dito isso, colegas, só para ver se ficou então bem compreendido, a notícia então ela relata um caso que a Justiça Federal de Coxim, do Mato Grosso do Sul, ela suspendeu um leilão extrajudicial de um imóvel que a propriedade já tinha sido consolidada em nome da Caixa, e o motivo dessa suspensão foi que, apesar dos devedores tivessem pago no momento certo da purgação da mora, as parcelas que estavam após serem notificados sobre a sua mora, ainda assim, a Caixa erroneamente comunicou no registro de imóveis que eles seguiam inadimplentes, ou seja, eles comunicaram que não tinha acontecido a purga da mora. Com base nisso, então, foi neutralizado e desfeito os efeitos, então, da consolidação da propriedade, certo? Medida liminar. Pois bem, agora que nós entendemos o contexto da história, convido vocês a me acompanhar no desenvolvimento do passo a passo. Muito importante o desenvolvimento do passo a passo, porque é isso que vai nos dar a força para que a gente enfrente, eventualmente, alguma falha que possa ter prejudicado o devedor ou os devedores. Pois bem, vamos lá. Eu dividi aqui em, acho que foi 7 passos. Deixa eu até ver aqui que eu não me lembro. Sim, 7 passos. Dividi aqui em 7 passos, vamos chamar assim como 7 observações sobre a retomada, então, né, na alienação fiduciária, a retomada do imóvel na alienação fiduciária. Primeiro passo é justamente este que foi mencionado na notícia. Primeiro passo é este. O que deve ser feito? A base legal está lá na Lei da Alienação Fiduciária, no artigo 26, parágrafo 1º. O devedor, ele tem que ser intimado, notificado pelo oficial do registro de imóveis a pagar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento.
tá? Então, vamos dizer que eu tenha 3 parcelas em aberto para trás, eles deram início ao procedimento e eu fui intimado 2 meses depois. Isso significa que já se venceram 5 parcelas. Foi comunicado para o registro de imóveis 3, mas já se venceram 5, considerando que eu deixei de pagar. Eu devo pagar estas 5 parcelas. Mas não tem o vencimento antecipado do saldo devedor, Rafael? Não no momento da purga da mora. Então, este é um momento muito importante, porque esse é o último momento que você restabelece o contrato. Ou seja, as parcelas vão continuar sendo devidas e pagas de acordo com o que foi contratado. Não há o vencimento antecipado do saldo devedor, certo? Pois bem, observação importante aqui. Houve uma mudança legislativa do marco das garantias bastante perigosa para o devedor. Qual é? A partir de agora, segundo a lei, tá? Segundo a lei, pode ser discutido isso, se é constitucional, se não é constitucional, pode, mas olha o perigo. Então, segundo a lei, o devedor é responsável por manter seu endereço atualizado junto ao credor. O que esta alteração, isso está no artigo 26, parágrafos e 4b. Olha só que situação, pessoal. A pessoa pode não morar no imóvel que está sendo retomado. Pode. Ela pode, por exemplo, estar passando por alguma dificuldade financeira, aluga o seu imóvel, está em alienação, e loca para viver um outro menor, em outro endereço. Pode acontecer, não pode? Perfeito. Então, nem sempre o devedor ele vai estar naquele local. Provavelmente as instituições financeiras devem ter tido muitas dificuldades de localização de alguns devedores. E aí, claro, fizeram esse lobby para alteração da lei e conquistaram essa vantagem. Vejo uma série de críticas e perigos aqui para o devedor. Primeiro ponto, se fosse um processo judicial, não basta que a pessoa não tenha avisado o credor a sua mudança de endereço. Num processo judicial, o mínimo que se espera antes de uma citação por edital é que se faça uma varredura nos bancos de informações, que hoje tem monte, mais simples seria o de conta de luz, faça uma varredura e se descubra, então, o endereço que a pessoa está atualizado e aí se encaminhe a carta de citação para aquele local. Pois aqui, com base nessa alteração legislativa, é disso que eles querem se livrar. O credor está dizendo o seguinte: ou você comunica a sua alteração de endereço, ou as notificações que eu enviar para o endereço que você cadastrou são tidas por válidas, né? E eles podem automaticamente fazer, então, a intimação por edital. Perigo, perigo grande isso. Perigo também, para o caso do devedor ter viajado, eu já fico imaginando uma série de coisas. Às vezes o devedor viajou, foi passar um tempo no exterior, pode ter tido algum problema de débito em conta no banco, quando ele volta, ele perdeu o seu imóvel. Olha que loucura o que pode acontecer com uma simples previsão legislativa. Então, dica para quem é cuidadoso, vai fazer o intercâmbio, manda cartinha comunicando o endereço que você vai estar domiciliado naquele período, para proteger o seu imóvel. Olha que loucura, hein, gente? Isso eu já vi acontecer. Pessoa que foi para a Austrália e quando voltou não tinha mais o seu imóvel. Parece que não é assim, mas acontece, tá? Segundo passo, pessoal, aqui no procedimento. Prazo para purga da mora. O prazo para purga da mora é de 15 dias, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 26. E aqui devem ser incluídos os encargos contratuais, despesas de cobrança e de intimação. Então, é importante que se busque, além dos boletos, também quitar as despesas ali junto ao RI, para ser considerada a purga da mora completa. Perfeito? Terceiro passo, consolidação da propriedade. Isso está no parágrafo 7º, então, do artigo 26. Não havendo a purga da mora, no prazo legal, o oficial do registro de imóveis ele vai certificar esse fato. O credor fiduciário, com essa certidão, que certificou
a falta de purga demora, ele vai requerer a consolidação da propriedade em seu nome mediante um pagamento do ITBI. Uma atualização também do marco das garantias. Os direitos reais de garantia, penhoras, arrestos, indisponibilidade de imóveis não impedem a consolidação da propriedade. Então, colegas, assim, percebam que a alienação fiduciária é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Ela passa por cima de tudo, até da indisponibilidade. Tá? Então, disponibilidade de bens, direitos reais de garantia, penhoras que chegaram naquela matrícula, tudo isto não impede a consolidação da propriedade. Isso significa que o credor que conseguiu uma penhora, por exemplo, vai ser prejudicado? Não. O credor da penhora, ele vai poder subrogar no crédito que sobrar depois que o credor fiduciário receber seu crédito. Então, se o credor fiduciário fez a consolidação da propriedade, alcançou lá, por exemplo, dos 500 mil reais que ele emprestou, faltava pagar para ele 250. Vamos imaginar que tenha sido vendido por 400 mil o imóvel. Então, esta diferença entre 250 e 400, esses 150 podem ser utilizados para aquele que penhorou. Quarto passo, colegas, obrigação de promover o leilão público. Tá? Então, o artigo 27 da lei diz o seguinte, que uma vez consolidada a propriedade, o credor fiduciário tem que promover o leilão no prazo de 60 dias, certo? Este prazo ele foi ampliado de 30 para 60. Qual que é a ideia? A ideia dele é dar mais tempo para o credor organizar o leilão. Estava muito apertado ali os 30 dias e também acaba dando mais tempo para o devedor se organizar para tentar participar desse leilão e recuperar a sua propriedade. O primeiro leilão, ele tem como lance mínimo o valor do imóvel que tinha sido avaliado no contrato. Tá? Este é o meu ponto de crítica. Aqui que eu vou criticar só um pouquinho mais adiante aqui na nossa explicação da aula. Mas esse é um ponto importante que para mim é definitivo, tá? Em termos de prejuízo do devedor. Passo 5. A realização do primeiro leilão. Se no primeiro leilão o maior lance oferecido for igual ou superior ao valor do imóvel, o bem vai ser alienado sem problema nenhum. Agora, se isso não acontecer, nós vamos para o passo 6, que é a realização do segundo leilão. Base legal do segundo leilão está no parágrafo 2º do mesmo artigo 27. Se no primeiro leilão, então, nós não conseguimos a venda, vai ser realizado dentro de 15 dias o segundo leilão, e no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas dos prêmios, seguros e encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais. Tá? Então, o maior lance possível, acima de 50%. O famoso 50% do segundo leilão, por isso que investidores costumam participar do segundo leilão e não do primeiro leilão, salvo se o imóvel for muito bom ou houver um interesse muito grande, se participaria do primeiro leilão também. Mas o mais comum é o segundo leilão por conta disso. Tá? 7º passo, destino da dívida após o leilão. Observem aqui com muito cuidado. Tá? Destino da dívida depois do leilão. Cenário 1. A venda foi feita com valor superior à dívida. Bom, se o imóvel for vendido com valor superior à dívida, o credor entrega ao devedor aquilo que excedeu. Né? Então, é o caso aqui que eu falei para vocês. Imaginemos que não tivesse a tal da penhora, entregaria os 150 mil para o devedor, aquilo que excedeu ao valor da dívida. A dívida era de 250, o imóvel foi vendido por 400, devolve 150 para o devedor. No cenário 2, a venda foi com valor insuficiente. Bom, se o valor obtido no leilão não for suficiente para quitar a dívida, o devedor ele vai continuar responsável pelo saldo remanescente, que pode ser cobrado judicialmente. Olha isso, pessoal. Isso aqui é fruto da alteração do marco das garantias. Via de regra, todo mundo considera
e diz o seguinte: olha, uma vez que houve a consolidação da propriedade, a pessoa perde o imóvel e esse imóvel vai ser vendido. Se sobrar, sobrou. Se não sobrar, está quitada a dívida. Porém, não é mais assim de acordo com a lei. A lei diz que é possível que, se esse bem não tenha pego um preço suficiente para quitar essa dívida, que a pessoa vai continuar devendo e vai responder com o seu patrimônio restante. Olha o perigo disso, artigo 27, parágrafo 5º-A. Tá? Já vou fazer a minha crítica que tem a ver com isso também. Cenário 3. Não vendeu nos leilões. Se o imóvel não for vendido em nenhum dos leilões, aí a dívida é considerada extinta e o credor fica com o imóvel. Artigo 27, parágrafo 5º da Lei da Alienação Fiduciária. Tá? Por conta desta previsão, é que todo mundo costuma dizer que está quitada a dívida, não deve mais nada. Acho muito perigoso esse mecanismo, tá, pessoal? Acho muito perigoso esses mecanismos, essas inovações aqui do endereço, gravíssima, e essa situação também de que a dívida não é considerada paga se vendido por um valor inferior no segundo leilão. Acho muito perigoso e muito prejudicial para o devedor. Por isso que depois, finalizado esse passo a passo, eu trago para vocês a minha crítica aqui ao que está acontecendo na vida real, tá? Na prática do dia a dia. Existe na lei a previsão de reavaliação do bem para fins de leilão. E isso, pessoal, ninguém está dando bola para isso, ninguém está observando isso. Vejo muito pouco, quase nada de pessoas observando isso. Lá no artigo 24, inciso da Lei da Alienação Fiduciária, está previsto que no contrato de alienação fiduciária tem que obrigatoriamente prever a indicação do valor do imóvel e, esse é o ponto da minha crítica, os critérios para sua revisão para efeito de venda em público leilão. Olhem só, o que acontece? Por que as pessoas estão ficando endividadas, mesmo perdendo o seu imóvel? Porque os imóveis, para ser rápido o processamento e liquidação, e os bancos têm muita pressa na liquidação, banco não quer ter imóvel, banco quer ter dinheiro. Dinheiro é o insumo do banco, dinheiro é aquilo que ele faz mais dinheiro. Com dinheiro, ele faz mais dinheiro. Então, o banco precisa deste insumo. É necessário para ele esse insumo, e é por isso que ele vai lutar com todas as suas forças para conseguir liquidar o quanto antes e se livrar do imóvel. Não importa se o teu imóvel é bonitinho, é bacana, é bem cuidado, está bem estruturado, para o banco isso é irrelevante, ele quer dinheiro. E como a lei ficou muito protetiva para garantia, que eu não vejo problema nenhum que a lei seja eficiente, que seja protetiva para garantia, esse ponto ok. Mas a maneira como isso tem sido conduzido, no meu ponto de observação crítica, tem feito com que os credores negligenciem o processo de venda. Ou seja, vende o quanto antes. Não importa se o imóvel é bom ou ruim, vende. E vende pelo preço que for, certo? Pois bem, meu entendimento, isso não poderia ser assim e não deveria ser assim. Acabamos de ver na notícia que foi desfeita uma consolidação de propriedade com base na purga da mora, que é um dos passos da alienação fiduciária. Pois eu entendo, colegas, que também nós deveríamos ter, sob risco também de uma consolidação indevida da propriedade, a aplicação da reavaliação do bem de acordo com os critérios do contrato, ou seja, por meio de uma empresa idônea especializada em avaliação de imóveis. Por quê? Os imóveis, eles ganham preço. É certo isso. Os imóveis ganham preço. Salvo exceções de mercados que estão em dificuldade, em recessão, os mercados imobiliários, eles são micromercados, né?
Então, pode ter uma rua lá que foi prejudicada por um plano diretor ou por um alagamento, alguma coisa assim, e ali os imóveis caíram de preço. Mas, via de regra, eles sobem de preço. Aliás, quando tem de um lado da cidade perdeu o preço, o outro lado cresce. Isso acontece bastante. Então, colegas, eu vejo como fundamental essa revisão do preço. Porque imagina o seguinte, se um profissional, um investidor em leilões, está procurando um imóvel e ele, por exemplo, quer imóveis bons, boas ofertas, na faixa de 500 mil, ele tem 500 mil para pagar. Tá? No entanto, surge lá uma série de imóveis que estão sendo vendidos a 100 mil, por exemplo, ele não vai se dedicar a avaliar ou ir atrás desse imóvel de 100 mil, porque ele pensa o seguinte, olha, este de 100 mil, considerando os 50%, é um imóvel que está avaliado em 200. Então, ele é um imóvel abaixo do que eu tenho na minha meta de compra. Então, eu não consigo nem instigar, ter a chance de vender para alguém que vai valorizar corretamente aquele imóvel, de tão baixo que o preço dele ficou. Isto vai acontecer sempre que as pessoas não observarem esse direito, que, no meu entendimento, essa é a minha crítica, que é um poder-dever, uma norma cogente, que está lá prevista no artigo 24. Porque lá no caput ele diz que no contrato da alienação fiduciária conterá, inciso 6, diz assim, conterá o quê? Os critérios de revisão do valor. Então, colegas, veja que a lei vem sendo mexida e aprimorada a todo tempo, e eu não vi na lei nenhuma preocupação do legislador de dizer o seguinte, olha, tem que ser apresentada uma avaliação contemporânea ao momento dos leilões. Mas está lá previsto. Se está lá previsto, vocês concordam que poderia o devedor intervir junto ao registro de imóveis e junto ao credor, exigindo uma avaliação contemporânea para que o ganhe preço? Qual é a vantagem, Rafael? A vantagem é o seguinte, colegas. Primeiro, mitigação de riscos. Se o bem for vendido por um valor tão baixo no segundo leilão, que não seja suficiente para quitar as dívidas, o cliente continua endividado. Isso é um problemaço. Segundo aspecto, que daí não é mitigação de riscos, daí é busca pelo preço justo. Imaginemos que esse bem ele tenha um valor de mercado de busca, de procura bacana. Se ele for vendido a preço justo, o devedor vai pelo menos recuperar parte do seu investimento que ele fez naquele imóvel, certo? Se não tudo, pelo menos parte ele recupera. Então, esses dois elementos, colegas, essas duas questões, esses dois aspectos práticos, eu os encaro com potenciais e reais prejuízos ao devedor que estão acontecendo todos os dias, tá? Dito isso, então, eu quero formular aqui algumas dicas, né, destacar algumas dicas aqui. Tem alienação fiduciária, que são devedores, tem esse compromisso de alienação fiduciária junto aos bancos. Quero destacar, então, aqui algumas dicas que são bem importantes, que já podem ser deduzidas pelo que eu mencionei, mas que não custa a gente organizar para vocês. Primeira dica é manter o endereço atualizado junto à instituição financeira. Manda uma cartinha com a R dizendo atualização de endereço, não tem problema nenhum. Ah, porque eu não sei onde fazer, ninguém me atende no banco. É verdade. Eles não querem fazer um termo, alguma coisa para mudar o endereço. Às vezes não é fácil de fazer isso, mas é importante. Ah, mas esse é o mesmo banco que eu tenho conta, então eu mantive num cadastro a minha atualização de endereço. Ótimo, então tem a prova de que você fez essa atualização de endereço no cadastro da conta, porque daí o credor tem ciência do seu endereço atual. Pode acontecer que os cadastros não se comuniquem, aí vai ser um erro, né, do credor. O credor teria cometido esse erro. Então, perfeito. O segundo aspecto, muito importante, manter organizado essas comprovações dos pagamentos, principalmente na purga da mora. Veja que essa pessoa da notícia salvou a sua situação porque ela guardou, ela tinha a comprovação da purga da mora. Tem muita gente que paga e joga papel fora.
Eu também não gosto de guardar papel, mas hoje tem tanta coisa eletrônica, digitalização, este pagamento é importantíssimo. E sem este pagamento, a pessoa poderia não ter como comprovar a sua purga da mora, porque, como visto na reportagem, o banco, no caso ali foi a Caixa, perdeu nos seus controles. E aí você vai ficar dependendo dele dizer que ele recebeu? Não. Então, essencial isso, tá? A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: acompanhar todo o processo junto ao registro de imóveis e, às vezes, o cliente não tem condições de fazer a purga da mora, realmente está em situação difícil, mas é importante que ele saiba que ele tem que contratar um advogado para acompanhar aquele procedimento, para que ele tenha o menor risco de prejuízo possível. E aí vem a quarta dica, que é exigir a reavaliação do imóvel. Então, é bem importante buscar no contrato essa previsão, ou se não tiver no contrato, é uma lacuna, está descumprindo a lei, exigir, então, que seja respeitada a reavaliação do imóvel. Tá? Em termos de alterações do marco, pessoal, como ponto assim extra da aula final, eu destacaria para vocês o seguinte, só para vocês terem aí anotado as principais mudanças, então. Esse marco das garantias alterou, então, promoveu uma ampliação do prazo, então, do leilão, de 30 para 60 dias. Ela permitiu a excursão sucessiva. Que isso foi uma excursão sucessiva? Esse nome é esquisito. Quando a gente tem, por exemplo, uma penhora, a gente usa o termo expropriação, que também já é meio esquisito, que é você perder a propriedade. Como aqui você já deu a propriedade em garantia, a consolidação da propriedade eles chamam de excursão. Tá? Acontece que é possível que um bem seja dado em garantia para vários credores. Falei isso para vocês, né? Então, às vezes lá eu já paguei substancialmente um determinado credor, está sobrando no meu cheque, né? Então meu imóvel é um cheque, eu posso conseguir recursos com ele, e aí eu pego o dinheiro então com um outro credor. Então é possível se fazer essas discussões sucessivas de acordo com a lei. Significa que eu posso dar esse imóvel em garantia para várias instituições, assim como eu também posso dar mais de um imóvel em garantia de um crédito. Também é possível. As instituições financeiras chamam de reforço de garantia. Então, às vezes eu vou liberar um determinado crédito, imaginemos que eu vou liberar lá um crédito de 500 mil reais e eu tenho um imóvel de 400 e outro imóvel de 300. Então, eu posso dar os dois juntos para garantir esse mesmo crédito. Então, é possível, né? Quando isso acontece, imaginemos que eu fiquei devendo lá 100 mil para o meu credor, ele pode escolher um desses dois imóveis e fazer a execução só de um deles, que é mais barato. Então, por exemplo, ele pega o de menor valor, com maior liquidez, estou devendo 100 mil, ele vai lá, faz a execução, se paga, e aí elimina, então, a dívida. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para vocês de alteração. A responsabilidade pela alteração do endereço, já falei bastante. Alienação fiduciária da propriedade superveniente, também mencionei, tá? Que a gente pode dar, né, em várias operações o mesmo imóvel, assim como posso dar dois imóveis para garantir uma mesma operação de crédito, eu posso também ter mais de uma operação de crédito, e com um único imóvel dando em garantia. Tá? E a questão da prioridade também perante os demais direitos reais, né, em garantia, também já mencionei para você, certo? O risco da cobrança do saldo devedor, também mencionei para vocês, é um ponto importante aqui dessa alteração legislativa, e a possibilidade do vencimento antecipado das outras obrigações. Isso aqui é uma alteração que eu não mencionei. Então, imaginemos que eu estou em atraso só com um dos meus credores fiduciários. O que vai acontecer? A partir do momento que eu não pago um deles, e ele está junto lá no mesmo bem, o outro vai fazer o processo de discussão, então a outra dívida também vai se vencer antecipadamente. Por quê? Porque o imóvel dado em garantia, ele vai ser alienado, entenderam? Então a lei já previu essa antecipação do vencimento. Então se eu botei dois créditos no mesmo imóvel e eu estou devendo só este aqui,
A partir do momento que esse aqui se vencer e iniciar o processo de consolidação da propriedade, vai ser considerado vencido o outro também. Por quê? Porque daí se vende o produto da venda, se paga o primeiro que tem a preferência, o primeiro alienante tem a preferência, o primeiro credor fiduciário tem a preferência, e o que sobrar já vai para pagar o segundo credor fiduciário. Bacana? Pessoal, muita coisa nessa aula. Não esperava que essa notícia assim, tão aparentemente simples, pudesse ensejar tantas coisas. Por isso que é legal a gente pegar a inspiração do que está acontecendo no dia, porque daí a gente se lembra de tratar desses temas. E aí, pessoal, vocês gostam desse tema, acham relevante, enxergam potencial prático, percebem essas nuances, tem suas críticas a respeito, né, desse procedimento, que dá uma sensação, sabe o quê? Para mim, quando esse procedimento inicia, ele dá uma sensação assim de que ele vai atropelando tudo, ele passa por cima de tudo, ele resolve tudo e rapidamente a pessoa já perde o seu imóvel. E aí, colegas, o que vocês acham? A consolidação da propriedade, eu devo dizer para vocês, em termos de estratégia judicial, a gente sempre pode pedir, que nem foi pedido nesse caso da notícia, a neutralização, né? Então, o cancelamento da consolidação da propriedade por desrespeito ao procedimento e, em caso de não haver isso, se pediria a condenação em perdas e danos, que no meu sentir é a diferença entre o valor que valia o imóvel de verdade, feito uma nova avaliação no momento da alienação, e o produto da venda, descontado o saldo, então, que era o saldo devedor. Então, é o mínimo que eu imagino. Não se esqueçam, né, de compartilhar a nossa aula com outras pessoas, tanto para dar relevância aqui para os nossos encontros, quanto também para a gente difundir a boa informação. Porque quando a má informação, ela nos causa um prejuízo imenso, né? A má informação faz com que comece a se formar jurisprudência de má qualidade. Então, um mau encaminhamento de ações nesse contexto acaba produzindo jurisprudência de má qualidade, e aí começa, quando a gente vai defender um caso que realmente tem boas condições, tem bons argumentos para a pessoa se sair bem, se recuperar, evitar o prejuízo, acaba que a gente fica prejudicado pela má condução de outros processos, tá? Então isso acontece muito. Às vezes uma formação de jurisprudência mal feita pela má condução de um outro caso, por alguém que não estudou muito a matéria, ou porque não é especialista na área, ou porque não se dedicou, ou realmente não conhece. Então é importante a gente divulgar sempre o conhecimento, tá bom? Bacana? Valeu demais, colegas. Muito prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço. Tchau, tchau.